Olá, estamos aqui para continuar a nossa aula da nossa bonequinha. E como nós já fizemos o chanfrado, a pintura em todas as partes, chegou o momento do rostinho. Então eu trouxe aqui um rostinho. A primeira coisa que nós temos que fazer é passar o risco do rostinho para um papel manteiga fosco. Eu costumo usar esse de rolinho que a gente encontra aqui nas casas por R$1, tá? Ele é excelente, porque aquele papel manteiga que a gente compra em papelaria, ele é brilhante, então ele escorrega na hora de desenhar, e esse não. Então eu recomendo, e sai mais em conta também. Então você vai passar o risco pra cá, pro papel, tá? Eu passo assim em retalho, né? Depois você vai utilizar o lápis 6B. Essa primeira parte, passar do molde pro papel, eu uso lápis comum. Mas na hora de passar pro EVA, eu uso o lápis 6B. Então eu venho e viro do avesso, aqui eu passei, viro do avesso, e aí eu vou então passar o lápis 6B na parte de trás. Vocês viram? Feito isso, eu venho aqui, na parte da frente eu passei o risco da beirada do rostinho com o pescocinho, mas aqui não, porque eu não preciso, é só para que eu possa vir aqui e ajeitar o meu rostinho no molde, tá? Segurar. Se você disser assim, mas eu não consigo segurar e riscar ao mesmo tempo, você pode pôr um pedacinho de fita crepe, porque ele não pode sair do lugar. Aí você pode usar um fundo de caneta, um fundo de lápis. Eu gosto desses palitinhos que a gente compra nessas lojas coreanas, que é pra usar no cabelo, né? As japonesas usam. Então, eu gosto de usar essa bolinha aqui pra vir aqui e fazer assim, ó. Vou fazendo um movimento circular e vou passando o risco, inclusive o risco do cabelo, para mim depois saber aonde que eu tenho que pôr o cabelo nela. E aí eu passei para o EVA, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar o pincel 286 número 4. Esse pincel, ele é um pincel próprio para preencher. Eu vou fazer assim, com a cabeça para lá, para vocês verem. Antes eu vou molhar, só para hidratar, mas vou enxugar, não pode ter água, tá? É só para ele não atrapalhar, ele correr melhor. Aí eu venho, eu tô usando tinta PVA, pode usar acrílica também, geralmente é fosca, mas eu prefiro a tinta PVA. Olha, ele cobre todo o desenho sem deixar risquinho, para não ficar os olhos riscadinho, marcadinho, tá? Ó, ele cobre bem, ele é um pincel de cobertura mesmo. Ele é língua de gato. Eles falam assim porque ele é arredondadinho, parece uma linguinha de um gatinho. Só que ele é macio, né? Os gatinhos têm a orelhinha, a linguinha áspera. E ele é maciozinho. Então, ó. Feito isso, eu vou deixar secar. Mas aqui, como a gente quer continuar a filmagem, eu já trouxe um que eu já tinha pintado e tá sequinho. Agora aqui, o olhinho, ele tem um risquinho. E às vezes quando você cobre, não dá pra ver aonde que você vai passar a tinta da íris, o colorido. Então, você pode pôr aqui de novo. Eu geralmente não faço isso. Eu já vou direto do tamanho que eu acho que tem que ser. Mas se você não tem prática ainda,
Você pode passar, não vai dar pra vocês verem, porque fica bem fraquinho, mas é nesse pedaço aqui que eu vou fazer a íris. Essa vez, eu tô usando 2 tons de azul. Aí vocês vão falar assim, ai, você vai complicar um pouquinho. Mas a gente precisa saber, quando a gente faz, a gente precisa aprender vários jeitos pra gente ter opção, tá? Então, olha, eu peguei o 427 da Condor, número 12. Eu venho, faço aquele processo de tirar. Dessa vez, em vez de pôr no isopor, eu quero mostrar pra vocês, a Amanda, outro dia num curso, ela ensinou a usar, reciclar caixinhas de leite. Dessa vez, então, eu estou usando a caixinha de leite. Então, eu vou vir e vou passar o azul claro. Eu vou levantar pra vocês verem, pra vocês verem a diferença, tá? Então, repito o processo, tiro a água, venho aqui, dou aquela varridinha básica que a gente dá e... Gente, quando usar esse pincel, não pode ter medo dele, tá? Ele não morde. Eu vejo que tem gente que não usa porque tem medo que esse pincel é difícil. Não é. É só você pegar o jeito. Quando eu fui aprender VA, eu também não sabia usar esse pincel. Mas aí a minha professora falou assim, tem que treinar, treinar. E a Karen, ela insistia bastante no treino. E depois, quando comecei a fazer aula com a Tel também, a Tel que falou que a gente tinha que perder o medo. E aí eu comecei com esses 2 conselhos a treinar e hoje, tá? Ó, aí eu vou vir com o azul escuro e vou passar. Olha, vocês viram que ficou branco, azul claro e azul escuro. Fica muito bonito fazendo desse jeito assim, tá? Então eu resolvi mostrar pra vocês que pode pôr tinta em cima de tinta. Esse azul escuro, se fosse verde, eu usaria um verde espinafre embaixo, depois o verde natal, ou um verde musgo em cima, bom? Então, aqui, eu já fiz os olhinhos. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as bochechas. Eu acho que vocês, quase todos, já fizeram curso comigo, mas tem gente que não fez, né? Então, é assim. Eu uso esse pincel 423C da Condor, 423C da Condor, mas existe ele em número menor, tá? Porque ele não é muito baratinho. Aí, eu uso a tinta a óleo. Eu vou escolher, eu uso só duas cores. Ou eu uso o vermelho chinês, vermelho escuro chinês, que é o que eu mais uso, ou eu uso o rosa escuro, quando quiser fazer rostinho de bonequinha. Então, de menininha, eu ponho bem pouquinho de tinta, e mesmo assim é muito, tá? Então, eu venho e faço isso aqui com o pincel. Fazer de pé, ó. Pra quê? Pra que o pincel absorva toda a tinta e não fique manchado. Aí eu venho no pano ou num papel toalha e tiro o excesso. Vocês viram que eu tirei bem. Esse rostinho, a bochecha, é bem aqui, ó, tá? Então, eu tenho que fazer a bochechinha só aqui. Essa tinta a óleo, porque pode usar blanche de verdade, pode usar o próprio PVA, mas eu gosto dela porque ela não mancha. E se eu achar que ficou demais, eu venho com um paninho e tiro o excesso. Aqui eu não vou tirar muito porque eu gostei do tanto que ficou, tá? Mas se eu tivesse posto muito, olha, ele tira. Então, sem problema nenhum, tá? Agora, nós vamos colocar o pretinho. Que nós podemos colocar
com o pinta-bolinha. Se não me engano, eu dei até um número para vocês. Ou você pode usar esse próprio cabo desse pincel que eu mostrei para vocês. Eu molho na tinta, tiro o excesso ali na bandejinha. Venho aqui e aperto. Se eu quero mais, eu aperto mais, ele vai abrir mais, tá? E assim, então, nós vamos voltar depois só com o acabamento do rostinho, para ele poder secar, tá bom? Até mais!